Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui pelo canal Futura e também pela internet. Estamos na web, no www.futura.org.br, que está aí na sua tela. Bom, e o Brasil é o país em que o professor mais perde tempo com bagunça em sala de aula. 1 a cada 5 horas dos docentes em classe é desperdiçada com indisciplina. A pesquisa sobre ensino e aprendizagem, divulgada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, aponta que o desperdício de tempo por aqui é o maior numa lista de 32 nações. Então, no programa de hoje, vamos repercutir como a bagunça em sala de aula afeta a qualidade da educação no país. E a gente vai discutir também de que forma a agitação e essa energia toda dos alunos poderia ser aproveitada aí de forma diferente. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Ana Cristina Rodrigues, que está ao meu lado. Ela é diretora-geral do Colégio Estadual Souza Aguiar. E também conosco no estúdio está a Tânia Zaguri. Ela é filósofa, pesquisadora e mestre em educação. E logo mais a gente conversa também com a Vera Cabral, consultora de educação da BET Brasil, que é um evento internacional voltado para o segmento da educação e tecnologia. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Você pode mandar recados pela rede social, acessando o nosso perfil no facebook.com/canal Futuro Oficial, que vai aparecer aí na sua tela. Você pode curtir, comentar, compartilhar nossos posts, deixar registrada aqui a sua dúvida, ou ainda pela internet, aproveite e mande mensagens para a gente no Twitter, acessando o nosso perfil, que é o @canalfutura. Ou ainda ligue para a gente no bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 3523 4098, os números que vão aparecer também na tela para você daqui a pouquinho. Ligar para a gente, mandar seu recado, se você é educador, se você é pai, se você é aluno, compartilhe essa história com a gente, de que forma percebe aí como a bagunça acaba prejudicando a sala de aula e o dia a dia e a educação do nosso país. Primeiramente, eu quero dar boa tarde aqui, as boas-vindas, tudo bem com vocês? Bem-vindas ao Conexão Futura. Muito obrigada pelo convite. Eu quero mostrar aqui para você de casa o livro da Tânia Zaguri, que é o Professor Refém. Eu acho que esse título acaba englobando bem aí uma sensação de muitos professores que nesse momento ali do dia a dia, na bagunça da sala de aula, nessa experiência aí que a gente falou, apontada aqui por esse estudo, colocando o Brasil aí num ranking entre os 32 países que o professor mais perde tempo com indisciplina. Agora, como a gente tentar entender os motivos, as razões que levam para essa cena de indisciplina, de bagunça na sala de aula, Tânia? Bom, é um complexo de fatores, não é um apenas, né? Eu vou citar, assim, alguns que eu acho fundamentais, porque, de fato, do ano que eu comecei a trabalhar, porque eu sou, antes de tudo, professora de sala de aula há 43 anos, e a diferença é muito grande, é nítida. A primeira, eu acho que o maior fator que trouxe essa, digamos, essa dificuldade adicional para o trabalho do professor, que nunca foi um trabalho fácil, né, Cristina? Mas hoje ele é um trabalho realmente para herói. A primeira coisa foram as mudanças na família. Quer dizer, na medida em que os pais deram muito mais liberdade aos filhos, não há quase sanção para atitudes inadequadas, não há aquela socialização básica que os pais faziam, muito focados nisso no passado recente, eu digo assim, há 30 anos atrás, quer dizer, não é um século atrás. Então, isso é importante a gente saber. Nesse período também a gente sabe que as famílias mudaram muito. Na própria construção das famílias, a ordem das famílias, isso com certeza acaba afetando o comportamento dos alunos. Mas não há dúvida que a própria visão do que seria o papel dos pais mudou. E isso, evidentemente, que repercute na sala de aula e se tornou um fator adicional de trabalho do professor. Quer dizer, aquele aluno que chegava já pronto e capaz de ouvir uma ordem ou de uma proposta do professor e era capaz de entender aquilo e cumprir, hoje não. No Brasil, especialmente, nós temos isso de uma maneira bastante exacerbada, né? É uma forma do brasileiro ser. É mais amistoso, ele ri das brincadeiras do filho, das bobagens, ele acha que... Entende? Então, esse é um fator, mas não é o único. Um outro fator também que eu acho fundamental a gente falar são algumas medidas equivocadas dos governos, né, que seguidamente ao longo do tempo, e foi isso que me levou à pesquisa que gerou esse livro que você mostrou, levaram
a que o trabalho do professor se tornasse cada vez mais difícil, porque a cada momento era uma nova metodologia que era utilizada. Quer dizer, quando o professor estava acabando de adquirir habilidade naquela proposta, de repente aquilo muda porque mudou o gestor lá em cima. É o que a gente fala muito aqui no programa, da falta de um programa de Estado, ali de uma linha focada para a educação, e a cada governo acaba mudando, e isso acaba mudando a atuação do professor e o reflexo, isso, claro, no dia a dia. Na sala de aula, e, por exemplo, na educação que ele vai passar aos alunos. Que a educação deveria ser um dos locais, um dos setores, né, nacionais que não poderiam estar à mercê de partidos políticos, né? Então é isso que acontece. Se antes era um partido e depois é outro, não vou fazer nada do que o outro fazia porque era meu antagônico, é meu inimigo. Então, agora eu quero ouvir da Ana Cristina, que está acompanhando como gestora atualmente numa escola, né? Muitas vezes o professor acaba passando por isso, os vários professores têm que lidar com essa questão da disciplina, da indisciplina. Como é que você percebe isso, esses fatores que acabam contribuindo para que mais alunos façam parte dessa turminha da bagunça, que acabem tirando a atenção da maioria? Como é que o professor se vê nesse meio campo aí? O que acontece hoje em dia, né, como a Tânia estava aqui falando, realmente se tem essa falta familiar, a gente sente muito isso na escola quando o aluno chega, né, a gente não tem aquele apoio familiar. Né, então a família transferiu a responsabilidade de toda a educação para a escola. Para a direção, para professor, acha que eles são responsáveis pelo aluno, responsável pela indisciplina, pelo aprendizado também, né, isso lógico, mas a indisciplina fica na mão do professor em sala de aula. E o que nós fazemos lá, né, na escola, eu estava aqui conversando com ela e também, é uma questão assim, de gestão. Porque a partir do momento que o aluno chega, se você já dá um limite para ele, você já dita as regras como a escola funciona, né? Nós funcionamos desse jeito, tem uns limites, você vai aprender, você tem direito, mas você também tem deveres a cumprir, coisa que ele não tem na família, né? Não vem com ele. Então, se ele encontra isso na escola, já dá um break nele um pouquinho, mas não evita a indisciplina. É deixar as regras bem claras do funcionamento da escola e de até onde ele pode atuar, onde ele pode brincar também, onde deve se dedicar. Vai ter um momento dele para ele ter o lazer dele lá, a hora do recreio, até mesmo dentro da sala, numa hora, o professor vai abrir um espaço também, né? Tem dinâmicas durante um certo período da aula. Então, ele sabendo disso, ele sabe que ele tem que respeitar e tudo. Claro que não é essa maravilha no dia a dia. Nem é todo mundo que ouve e obedece, né? Então, nós temos, sim, alunos que em algumas aulas causam transtornos, a gente tem isso, não tem como evitar. Agora, a gente faz todo um acompanhamento, né? Claro. Bom, vou chamar agora também para a nossa conversa a Vera Cabral, que é consultora de educação da Beto Brasil, que é um evento internacional voltado para o segmento da educação e tecnologia. Tudo bem com você, Vera? Bem-vindo à Conexão. Tudo bem, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-la aqui. Bom, a gente falou um pouquinho dessa pesquisa que coloca aí o Brasil no topo dessa lista, né, onde os professores perdem mais tempo com bagunça, passa também pela formação dos professores. Agora, de que forma a gente consegue analisar a sala de aula e o que está sendo oferecido para esse aluno, se a gente conseguir mostrar algo que desperte um pouco mais o interesse deles? Como é que você vê isso? Pois é. Então, eu vou falar também um pouquinho da minha perspectiva como gestora na educação pública. Eu estive à frente da Escola de Formação de Professores no estado de São Paulo nos últimos 4 anos, e faz um ano que eu saí e atuo como consultora atualmente. Eu entendo que, como disse a Tânia e como disse a Ana Cristina, a escola vive um desafio muito grande que é reflexo da nossa condição social, é reflexo de uma desarticulação ou de uma articulação diferente das famílias, uma interpretação diferente do que é respeito e mesmo do que é disciplina. Agora, eu acho que as escolas e a gente, como educador, não pode se furtar de reconhecer que a escola tem que dar respostas que são diferentes daquelas que sempre deu. Então, a escola também tem que mostrar o seu propósito.
ela precisa dizer, ela precisa deixar muito claro que ela está aqui a favor da inserção social e a favor da construção de cidadãos que possam se inserir no mundo. Então, uma proposta muito clara, da qual faz parte a regra que a escola tem, a regra de inserção, a regra de conduta, tanto de alunos quanto de professores, muito clara, muito objetiva, é importante. É importante também que a escola se pense como que está oferecendo uma possibilidade educacional, uma possibilidade de crescimento para os alunos e que não é igual para todos. Então, a gente sabe muito bem que motivar o aluno nos dias de hoje é muito difícil, assim como motivar o próprio professor. Então, eu vejo dois caminhos. Um caminho é a equipe escolar trabalhar de forma a dar conta, a conseguir estar preparada para dar conta dessa realidade, que essa realidade a gente não tem como mudar. A gente tem sim como mudar a forma como as equipes se estruturam e como as equipes estão preparadas para trabalhar com esses jovens que chegam hoje e a forma como o professor trabalha dentro da sala de aula. Porque se a gente pegar outras pesquisas, hoje até tem uma pesquisa que saiu da Fundação Ayrton Senna, e se a gente pegar até o Martin Carnoy, que é um pesquisador de Stanford, ele mostra que o professor brasileiro é aquele que passa mais tempo de costas escrevendo na lousa, independente de ser qualquer metodologia, mas a forma de dar aula, a prática didática, ela está impregnada de alguma coisa que deixa o aluno como espectador, quieto, passivo, e não incorpora os interesses, não incorpora o aluno dentro da sala de aula. Então, a formação continuada em termos de como é que a gente melhora a prática da sala de aula, como é que a gente integra esses professores, como é que a gente busca melhores práticas, como é que a escola em si, a escola como um todo, trabalha com esses jovens e trabalha com o seu corpo, com a sua equipe, é essencial para que a gente dê conta desse desafio. Vera, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Enquanto você falava, a Tânia e a Ana Cristina aqui no estúdio comentavam também, discordavam um pouquinho. Ana Cristina, como é que você vê essa questão apontada pela Vera, da disposição da aula, né? Da aula, Eu posso falar em relação à minha escola que eu estou atual, né? Nós lá, por exemplo, todas as nossas salas têm data show, né? E auditório também, e os professores fazem aulas atrativas para os alunos. Claro, não são 100% dos professores, né? Mas uma grande parte faz também. A gente procura trazer o aluno, sim, e a gente tem recursos para isso. Agora, Tânia, de que forma você avalia isso? É uma questão pontual, é uma questão de uma rede? Como é que a gente consegue pensar uma estrutura melhor para o professor poder também ter um espaço para criar? Quando eu comecei a falar, eu sei que o programa é curto, a gente não pode falar demais, mas eu citei só dois fatores. É claro que existe também o que a Vera colocou, que é a capacidade do professor, né? A vontade, a motivação, não apenas do aluno, do professor, de se superar. Mas, como nós estamos analisando o estudo da OCDE, eu acho que é importante a gente, por exemplo, no livro que você mostrou, foi uma unanimidade, 2.000 professores da rede pública e privada responderam ao questionário que eu apliquei antes de escrever o livro, né? Então, essas entrevistas mostraram que 22% dos professores brasileiros de ambas as redes, pública e privada, colocam como a sua maior dificuldade de trabalho a questão da disciplina e da falta de respeito do professor. Uma coisa é a vivência de um professor na escola particular, né? Outra diferente é da escola pública. Como eu estava falando, existem medidas que foram paulatinamente sendo retiradas da possibilidade do professor. Vejam bem, eu não estou defendendo nenhuma escola antiga, nem palmatória, nem nada disso. Mas a verdade é que, como a Vera falou e como Cristina também referendou, é claro que não é um milagre. Se você tem um aluno, ela, por exemplo, trabalha com alunos de ensino médio, né? Então, veja, uma criança que chega aos 7 anos, na primeira vez que ela entra na escola, aos 7 anos ou 6, que agora é, né? 6 anos. Ela nunca recebeu uma base de convivência social, que é aquela que ensina os direitos e deveres. E se o sistema educacional tirou do professor quase totalmente a possibilidade de sancionar um aluno, então as coisas se tornam muito difíceis. Tá certo que se você bota data show, filme,
lógico que a motivação aumenta, mas os indivíduos não socializados ali dentro daquela comunidade de sala de aula vão continuar a existir. E é isso que tem tornado o trabalho do professor quase impossível muitas vezes. Quero voltar a chamar a Vera para a nossa conversa. Vera, como é que você vê essa questão, então, apontada aqui pela Tânia e pela Ana Cristina, a questão própria da família, do preparo das crianças, da responsabilidade muitas vezes colocada em cima da escola e dos professores numa educação não só para passar conteúdos, mas para a formação da vida, que muitas vezes, tanto em escola pública como em privada, a gente pode dizer que as famílias têm se eximido um pouco dessa responsabilidade? Olha, eu concordo com o que as duas colocaram. Agora, eu acho que nós aqui, quando estamos falando da pesquisa, a gente está falando de grandes números. A realidade da gente ter professores formados para trabalhar com data show, com tecnologias e com metodologias e práticas que levem em conta o interesse daquele grupo, o interesse do grupo das crianças que estão na escola, ela não é generalizada. Eu adoraria que fosse, nós todos adoraríamos, mas, de fato, ela não é uma situação generalizada. Agora, eu concordo com tudo que a Tânia falou também, concordo 100%. Agora, a única coisa que eu estou pontuando é que essa realidade social não vai mudar. E, de fato, a escola precisa se repensar e achar uma forma de dar conta do seu papel dentro dessa realidade social e transformá-la. Sim, a escola tem papel até de transformá-la paulatinamente. Então, na verdade, a gente não pode dizer que a escola, ela sofre simplesmente com isso e ela não tem. A gente tem que achar uma forma. Por exemplo, várias escolas aqui no estado de São Paulo e em vários lugares, os professores não são professores da escola, eles não se identificam com aquela escola. Em muitas escolas, os professores estão de passagem, dão algumas aulas numa escola, dão algumas aulas em outras. Essa falta de formação de equipe, essa falta de identificação do profissional com a escola, ela é altamente prejudicial para esse objetivo e para essa situação que a gente enfrenta. Então, o meu ponto é que, primeiro, a gente, de dentro da escola, a gente precisa achar as formas pelas quais a escola consiga dar conta dessa realidade que vem de fora. E tem formas, se a gente for olhar mesmo dentro da pesquisa da OCDE, as atividades que os professores mostram que eles têm menos exposição são as atividades de integração entre professores, são as atividades de mentoria, são as atividades onde efetivamente eles participam, podendo buscar a solução para os problemas deles mesmos. E as atividades de formação em que os professores brasileiros participam são atividades muito mais formais, muito mais do ponto de vista, do mesmo jeito que eu estou falando de alunos, de que um tipo de atividade serve para todos os professores. Com certeza. Vera, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Eu quero aproveitar que já estamos falando da pesquisa e mostrar para você de casa o site. Deixa eu acessar aqui para poder mostrar para você o site da OCDE, que em português a gente traduz, mas em inglês fica oecd.org/Brasil. Você encontra aqui o estudo na íntegra, esse estudo que estamos repercutindo aqui, colocando o Brasil entre as nações que mais desperdiçam tempo do educador com indisciplina, para você também de casa poder investigar um pouco mais e ter outras informações. Aqui também na internet você encontra o site da BET Brasil, essa exposição também, um evento falando de tecnologia e educação. Agora a gente está chegando no finzinho do programa. Eu quero aproveitar aqui para colocar as perguntas que chegaram para a gente do público. Tem o Thiago Bertolino dos Santos pelo Facebook. Obrigado, Thiago, pela sua participação. E assim como ele, imagino que tem uma série de professores que estão assistindo a gente se perguntando, e agora, né? Temos a questão da indisciplina, da bagunça em sala de aula, não vou conseguir mudar toda a rede de ensino, mas o que eu posso fazer como professor? E ele coloca aqui, ele tem 19 anos, cursa pedagogia, faz um estágio, ele diz que consegue controlar bem a bagunça na sala de aula, mas fica com dúvida aí, se tiver um outro problema, numa outra turma, como acabar com a bagunça em sala de aula. Então, a gente tem uns minutinhos para acabar aqui, tem que ser rapidinho, mas começando por você, Ana Cristina, que dicas dá para esse educador? Eu acho assim, uma receita não tem, não existe, né? Não existe receita para isso, porque cada caso é um caso. Agora, eu acho que tendo um apoio da escola, do gestor, né, de uma equipe pedagógica apoiando, né, tem tudo para dar certo, né?
Como é que você vê isso, Tânia? Eu sou a maior defensora dos professores, eu sou professora também, mas eu defendo muito porque eu acho que não se pode esperar que o professor sozinho saia desse impasse. Então, a Vera falou muito bem, claro, dentro da nossa sala de aula a gente pode buscar soluções, mas em termos nacionais, para a gente não ficar em primeiro lugar, é uma vergonha, né? A gente ficar em primeiro lugar justo numa coisa negativa, que é a perda, né, da capacidade do professor de aproveitar todos os momentos. É perda da produtividade do tempo em sala de aula, na verdade. Isso, presta atenção, se isso é uma coisa nacional, significa que não é problema de um professor, é problema de todos. Então, é preciso que o governo, os governos, seja em nível federal, municipal ou estadual, se atentem para que ninguém faz milagre. Então, primeira coisa, queremos algumas soluções. A primeira é vamos restituir ao professor o seu poder de ser autoridade dentro de sala de aula, né? A Cris já falou muito bem, o gestor escolar tem que apoiar o professor, tem que haver uma unanimidade na atuação para que o aluno sinta que a escola apoia o professor, para que o aluno e a família sintam que o governo apoia a ação educacional e formadora do cidadão do amanhã. Muito bom. Quero ler também a participação da Cristiane Tosta pelo Facebook. Obrigado, Cristiane, também pelo seu recado. Ela conta que procura dar aulas mais interativas, fazendo com que os alunos participem, não fiquem só como espectadores. Mesmo assim, percebe uma falta de interesse muito grande por parte deles e acredita que a importância dada à educação está cada vez menor, valorização dos pais, da família e que, de certa forma, isso acaba afetando essa situação da bagunça também. Eu quero voltar a ouvir a Vera. Vera, a gente tem tantos educadores assistindo a gente, de que forma podemos contar aí para que cada um possa tentar fazer uma diferença dentro do seu campo de atuação? Eu acho que, como a Ana Cristina e a Tânia falaram, não tem fórmula. Mas tem gente que consegue e essas pessoas precisam trazer as suas experiências para que mais gente consiga aprender com quem faz coisas que são inovadoras, coisas que dão resultado. Sem dúvida, a questão do trabalho de equipe dentro da escola é essencial, porque um professor isolado não consegue resolver nenhum problema, mas com o apoio da escola como um todo, com a escola toda formada, a gente tem muita coisa que a gente aprende de outros setores, como técnicas de mediação de conflito, isso raramente vem para dentro da escola. Então, a gente precisa abrir a escola também para outros setores que têm conhecimentos que podem ajudar a resolver esse problema, que é, de fato, um problema seríssimo para a sociedade como um todo. Então, eu acho que lançar mão de recursos que estão disponíveis hoje, não só dentro do universo escolar, mas dentro de outros universos e que a gente pode usar para achar soluções e encaminhamentos que melhorem essa condição e que mostrem possibilidades da gente conviver com isso tudo que está acontecendo. Muito bem. Infelizmente aqui o nosso tempo já acabou, mas agradeço muito a participação da Vera aqui no Conexão Futura de hoje. Obrigado, Vera. Obrigada a vocês, foi um prazer. O prazer foi nosso. Obrigado, Tânia. Obrigado, Ana Cristina. A gente espera ter contribuído com a discussão aí, com o preparo também, a postura dos professores de todo o país. Você de casa, obrigado também pela companhia de sempre. Espero você aqui de segunda a sexta-feira ao vivo, 2h30 da tarde, nas representações na TV aqui, 00:30 e 7h30 da manhã, ou qualquer hora do dia e da noite no site do Canal Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão.